Bom dia, eu sou Nathalie Nanini e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quinta-feira, 18 de janeiro e vamos juntos até às 9 horas da manhã. O Brasil tem hoje cerca de 120 milhões de pessoas conectadas à internet e ocupa o quarto lugar no ranking mundial de usuários, atrás apenas dos Estados Unidos, Índia e China, segundo o levantamento divulgado pelas Nações Unidas. E com o aumento, do acesso à internet, aumenta também a possibilidade de crimes virtuais. E este é o tema do programa de hoje. Para tratar do assunto, o Bom Dia Baixada recebe o advogado, especialista em crimes virtuais, José Roberto Chiarella. Doutor José Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a você que nos assiste. Nós temos hoje a oportunidade de poder falar de um assunto que é pertinente aos telespectadores, a todos aqueles que somos muitos, né? Somos muitos. Que usamos a internet, não só redes sociais, mas a internet como um todo. Né? Sem dúvida nenhuma. E você também pode participar a partir de agora do nosso programa através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos também simultaneamente ao vivo. Doutor Chiarella, o que caracteriza um crime virtual? Bom, primeiro a gente precisa entender que a ideia de um crime virtual, ela não está ligada só diretamente a redes sociais, né? Ela está ligada a uma série... A um universo, praticado através dessa via chamada internet. Então, tudo que se é praticado através da internet, nós vamos conceituá-los como crimes virtuais. E analogicamente, existem regras, regramentos, não só o Marco Civil da Internet que já trata disso, o Código Penal, o Código Civil, que vai enquadrando esses delitos, dependendo do quadro de cada caso, em cada regramento. Quer dizer que, assim, o Código, além do Marco Civil da Internet, que foi um ganho, nós vamos falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, as outras leis que já existem também podem ser aplicadas. Não, elas são aplicadas. Então, o que acontece? Os crimes, eles são crimes desde as instituições dos seus códigos, em 1916 penal e assim por diante. Código Civil, o que tem acontecido é o seguinte, é a forma como são praticados. Sim. Continuam sendo praticados como sempre foram e hoje são praticados através deste meio. E aí há um enquadramento dentro do próprio regramento. Não é que não exista uma regra para isso, existe sim. Né, regra específica e regra que se trata de analogia quando esses crimes são cometidos e dependendo do crime, aí busca-se a autoria e a materialidade do crime para aplicar a pena. Doutor, o Marco Civil da Internet, ele atende ao universo que hoje a gente vive quando a gente pensa em internet, ambiente virtual, crimes virtuais? O Marco Civil da Internet, ele é uma lei que ele estabeleceu, eles costumam dizer que é a constituição da internet, que é aquilo que se criou, aí cria lá uma série de coisas, não nas questões criminais, simplesmente de delitos ocorridos por essa via, mas como usuários, né? Como provedores de aplicativo, de conexão, como essa relação deve existir, como aqueles que têm suas empresas aqui no Brasil, como eles vão se postar aqui no Brasil, como nós vamos buscar das empresas as suas responsabilidades, o que eu posso, o que eu não posso, quando eu guardo alguma coisa para poder fazer a prova, quando não. Tudo isso está no Marco Civil da Internet. No princípio, o Marco Civil da Internet, ela foi uma lei naquele momento... Importantíssima, né? E foi assodada mesmo, porque havia umas circunstâncias no governo Dilma, num momento histórico que estava acontecendo, de uma reunião que estava tendo aqui no Brasil. Foi importante. Eu reputo a lei como uma lei boa, uma lei que ela tem aplicabilidade. Necessária. Muito. Agora, o que é mais importante nessas questões do Marco Civil da Internet, que é um dos assuntos que os americanos agora, recentemente, tentaram derrubar e estão brigando contra, e eu aqui de público, é a minha opinião, eu acho que nem tudo que vem de lá para cá é bom e não deve vir mesmo, neutralidade de rede nós estamos falando, tem que se manter como a gente tem mantido aqui. As pessoas têm conhecimento do conteúdo do Marco Civil da Internet ou isso ainda é um desafio? Não, eu acho que não tem, na verdade não tem, né? Eu acho que as pessoas que sofrem crimes virtuais, elas não sabem dos direitos que têm.
Então acabam por algumas vezes se furtando, se calando. E nem denunciando, né? Por não saber aonde buscar. Mas o Marco Civil da Internet é uma lei que nos facilita, nos ajuda. Primeiro dê um norte e um regramento básico para saber onde nós vamos buscar os nossos direitos. Né? É uma legislação eficaz? Eu entendo que sim. Eu acho que toda legislação é eficaz. A aplicabilidade dela que pode, às vezes, não torná-la tão eficaz. Eu vou exemplificar para você que está nos assistindo. Por exemplo, existe um crime cometido na internet, né? Se ele é identificado ou identificável, aí nós vamos buscar autoria. Sem autoria não há como punir. Sim, aí não há como ressarcir, não há como pedir a reparação de danos, todas essas coisas. Então, quais são os cuidados? O que falta, na verdade, é para o usuário uma educação digital um pouquinho maior. Sim. Saber como que ele consegue se precaver, o que ele consegue guardar para dar à autoridade policial, no trabalho investigativo, condições de chegar à aplicabilidade da lei. Caso contrário, vai parecer que a lei é ineficaz, mas a lei não é ineficaz. Ineficaz foi a forma como se conseguiu reunir, exatamente. Segundo dados da Norton, que é uma provedora de soluções de segurança cibernética, 42 milhões de brasileiros em 2016 foram vítimas de crimes virtuais. Por que esse número é tão alto, doutor? Então, eu acho interessante esses números, né? Os números estatísticos são importantes. Nós vamos lidar com números para poder buscar metas e mudanças, etc. e tal. Nós temos um universo enorme, somos o quarto. Então, obviamente, quanto mais gente usando tem, mais possibilidade tem. Agora, eu acho muito interessante porque todo mundo tem um smartphone na mão, não é? Sim. E aí o que acontece? O despreparo para utilizá-lo que começa a ocorrer isso. Primeiro porque quando existem vantagens em demasia, e aí por outro lado, claro que o crime nunca pode ser, vamos falar, o crime, ele realmente, vamos minimizar os efeitos. Não, crime é crime. Mas aquele que está percebendo que a vantagem é muito grande, é óbvio que tem que se precaver. Desconfiar, né? Total. E curiosidade, né? Desconfiar. Porque tudo que cai na telinha lá, vai lá e clica. Não pode, tem que entender. Né? Por exemplo, um dos crimes comuns, né, que a gente vê e que acaba engordando esse número, né, é comprar pela internet algo que você sabe que não custa aquele preço. Então você está a um passo de ser uma vítima. De ser empurrado ao abismo. Sim. E olha para trás e consente. Não, empurra aí que eu vou mesmo. Então, por quê? Porque está barato, não é? E nesses casos, a lei, por exemplo, e quando a gente começa a falar de e-commerce, né? E hoje esses sites, eles estão em um número cada vez maior. Hoje está uma febre no Brasil de procurar sites internacionais para compras de produtos, né? Quando uma pessoa tem essa ideia, vou entrar num site, por exemplo, AliExpress, né? Vou exemplificar. Que cuidados a pessoa deve ter ao comprar um produto num site internacional? Bom, primeira coisa que nós temos, o Código de Defesa do Consumidor no Brasil teve um decreto que incluiu ao Código de Defesa do Consumidor a compra pela internet chamado e-commerce. Então, lá tem as suas regras, precisa ter sede aqui. Então, vamos supor que eu esteja comprando fora do país em algum site. Eu preciso primeiro me certificar, né, da qualidade e da veracidade daqueles dados, porque você pode cair numa página fake, numa mentira, numa falsa página de venda. Então, você vai lá colocar o seu dinheiro, o seu cartão de crédito e não vai receber absolutamente nada e correr riscos maiores. Existem sistemas dentro desse mercado, né, que eu acho que é um mercado promissor, que deve continuar. Eu sou super favorável pela facilidade que nos dá. É muito fácil, né? É muito bom, inclusive, sem dúvida, né? É muito prático. Agora, aqui, então, para acrescentar ainda, voltando, por exemplo, aqui no Brasil ainda, eu tenho direito a me arrepender simplesmente por me arrepender. Então, eu devolvo. Sim. Claro que o frete é uma outra questão que fica de lado, que são contratados de forma separada, mas eu tenho essa condição. Então, deu a nós aqui uma grande segurança, por entender que aquilo que eu estou vendo não é aquilo que caracteriza quando chega nas minhas mãos. Sim. Mas, voltando à forma segura disso, existem meios de pagamento onde você só disponibiliza o crédito quando recebido.
Sim. Então, todas essas formas, tudo isso precisa ser pesquisado. Eu acho interessante o seguinte, quando você vai num shopping center comprar alguma coisa, você passeia e pesquisa. Exato. Aqui, ela tem que acontecer da mesma forma. A única coisa diferente é que você não vai poder, muitas vezes, experimentar o produto que nem você faz quando você está num shopping center. Aí a lei te dá o direito de desistir e de devolver. Agora, ele vai comprar lá na China porque é baratinho, ele vai correr o risco de não ter como devolver, não é? E aí é o risco. Mas certamente esse risco está coberto pelo valor. Sim. Então, todos esses caminhos, existem lá softwares que dão para nós segurança daquilo que tem que ser comprado, não é? E da onde se... Eu já comprei, por exemplo, fora do país, recebi sem problema, e o produto era realmente fiel. Aquilo que e o preço estava na descrição. E o preço bom. Mas você pesquisou? Muito. Você pesquisou. Precavi e tal. E mesmo assim comprei sabendo que corria algum risco. Então, o risco tem que estar sempre presente em quem vai comprar. E se o valor for alto, o custo, não arrisca, não é? Não arrisca, sem dúvida nenhuma. Educação digital, você tocou num ponto extremamente importante, doutor Chiarella. Como inserir a educação digital no dia a dia das pessoas? Porque, como o senhor bem colocou, todo mundo hoje tem um smartphone nas mãos, mas não sabe usar muitas vezes. Esse é um grande desafio, inclusive na comissão que eu presido na OAB, aqui de Santos, e a doutora Cristina Sleiman, que é uma colega que ela está em São Paulo. Também estamos caminhando do mesmo jeito, e outros tantos profissionais que lidam na questão de educação digital. Primeiro, para nosso contentamento, inseriram dentro das escolas. Sim. A chamada educação digital, né? E desde pequenos, né? Habilidades socioemocionais, tudo aquilo para lidar com uma realidade do que é o mundo virtual hoje. Sem dúvida. Então, a educação digital para nós é algo que precisa ser, primeiro, difundido o regramento, as formas, a como o seu programa está fazendo agora. Essa iniciativa é uma iniciativa de educação digital. Sem dúvida. Leva a reflexão, leva a informação correta. E mais do que isso, a internet ela não é um mal. Muito pelo contrário, ela nos beneficia e muito. Sim. Agora, é usado pelos espertalhões que tem por aí, sabe-se que lá tem um número muito grande de pessoas usando. Então, para educar é exatamente isso. Educação é passo a passo. À medida, aí as coisas vão melhorando. Quando você, por exemplo, que caiu num crime virtual, denuncia, vai lá, porque aí nós vamos começar a ficar sabendo, vamos ter esses números, quais são as práticas que estão acontecendo, vamos difundir como você se precaver a não cair nestas e outras novas, e assim vai. O crime, ele vai evoluindo tanto quanto as regras, Sim. não é? Basta ver aquele grande ataque cibernético que teve, né, e que afetou dados do mundo inteiro, e que foi desenvolvido por hackers extremamente... Os criminosos são criativos, né? Bem criativos. São criativos. E nós vamos buscando, a lei vai sempre atrás do delito, não é? O delito acontece, nós vamos indo. Então, hoje está normatizado, tem regra, há uma falsa ideia, aquele que comete o crime pela internet, de que fica difícil a sua identificação. Era isso que eu ia perguntar para o senhor. Existe essa fantasia de que quem pratica o crime não vai ser encontrado. Isso é mentira, né? Claro, há uma dificuldade, sem dúvida nenhuma, não vamos dizer que não há dificuldade. Há em algumas vezes, uma dificuldade maior de chegar por determinados crimes que acontecem, bem tecnicamente falando aqui, bem rápido para vocês poderem atender, fora de uma linha convencional de buscas da internet, há uma linha mais profunda, que não é a Deep Web, porque a Deep Web ela pode ser usada, ela ajuda lá na dificuldade de identificação, que é através do Internet Protocol, que é o IP, criptografado e tal. Como você recebe ali no seu WhatsApp e diz que todas as mensagens são criptografadas. Isso. Então, é isso. Cria uma certa dificuldade, mas quando o ofendido guarda esses dados, nós temos condição de chegar neles. Quando não guarda, a gente busca um caminho de rastreamento para chegar à autoria. A tecnologia nesse sentido já está bem avançada também. Sim, está avançada. O que nós não temos aqui é espalhado em todas as cidades do estado, por exemplo, delegacias especializadas. Falta, né? Falta, mas temos.
nós temos em São Paulo, nós temos a 4ª DIG em São Paulo, que é uma delegacia especializada em crime virtual. Então, e ele vai poder orientar, você vai poder chegar lá, é super bem atendido, bem diferentemente do que às vezes a gente consegue ver quando não consegue dar a você aquilo que precisa por falta de aparato tecnológico também. Sim. Porque para investigar um crime desse é dessa forma. Quais são os principais crimes, os mais comuns cometidos na internet? A gente pode fazer um ranking, doutor Perella? O que a gente conceitua de crimes mais comuns lá na internet? Né? Quando a gente fala na internet, a gente fala não só nas redes sociais, né? Que é nesse sítio de rede social, vamos lá falar no WhatsApp, no Facebook, a calúnia, a injúria, a difamação, e há um crime também cometido, que é a vingança sexual, que são aquelas fotos que se disponibiliza sem consentimento, por pura vingança mesmo. Todos esses crimes nesse sítio. Mas a gente não pode esquecer que existem outros sítios de internet que nós usamos, que são as transações bancárias, as compras da internet, como nós falamos. Todos esses são conceituados como crimes de internet. Então, os mais comuns que nós... ainda trata-se da calúnia, da injúria e da difamação. Outros crimes muito mais aperfeiçoados, né, se nós podemos dizer assim, são crimes de sequestro de dados, por exemplo, são crimes mais complexos, que se pede resgate em moeda criptografada, uma série dessas coisas que têm acontecido, né? E eu aqui ouso dizer que os crimes virtuais, o que estão acontecendo agora, neste momento, são muito maiores do que os comuns que nós temos visto. Os crimes físicos? Na urbanidade das dos vamos dizer nossos assim, os crimes físicos. Isso. Existe um perfil das principais vítimas? É mais homem, é mais mulher? A gente pode dizer é mais jovem? Estatisticamente, há um enquadramento, quando se trata em vingança sexual, a mulher, indiscutivelmente. Ela é sempre a vítima. Nesses casos, qual é a lei dentro do nosso Código Criminal, no Código Civil, que também é aplicada? Então, o Código Penal, ele vai aplicar a regra de acordo com o delito, né? Se for calúnia, se for injúria, se for difamação, se for por obscenidade, tudo isso é previsto lá. Então, por exemplo, o Marco Civil da Internet, ele diz que para que eu retire algum conteúdo de lá, eu tenho que judicializar. Okay. Porque o que impera para nós é a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento. Eu penso assim também, né? Essa judicialização, só que o Estado tem que proporcionar ao cidadão... Sim. Rapidamente. Celeridade, né? Porque depois que caiu na rede, Mas caiu, o próprio Marco Civil da Internet, no seu artigo 21, se não estiver aqui falhando a minha memória, ele vai dar a condição de se retirar esses conteúdos que têm natureza sexual ou quando envolvem menores de uma forma imediata, sem a ordem do judicial, com uma simples notificação aos provedores, que são obrigados a guardar esses dados. Aí existem crimes que a gente pode enquadrar no Código Penal e ato ilícito que eu posso enquadrar no Código Civil, que é o dano de natureza moral. Sim. Que vai gerar indenização. E a pena é aplicada de acordo com aquele crime. O crime, por exemplo, um crime de injúria e difamação tem uma pena X. Essa pessoa que cometeu esse crime no universo digital vai cumprir a pena que está prevista no Código Penal. Sim, e dependendo da autoria, do enquadramento criminal, eles podem acumular um crime com o outro e aí somar-se as penas, não é? As penas, elas são penas aqui, ao meu ver... São muito brandas? São penas brandas, né? Eu não gosto muito de criticar nesse sentido, né? Tem como, né? Crime de extorsão, por exemplo, pegar a foto de alguém e retirá-las de maneira imprópria e depois entrar em contato e ameaçar, ela me dá dinheiro, senão eu vou divulgar, tal. Você já consegue pegar e tem uma conotação um pouquinho maior na pena, né? Sai de detenção, reclusão e assim vai. No próprio, a chamada Lei Carolina Dickmann, Sim. que alterou o Código Penal, né? Sim. No artigo 154, ele tem lá os crimes cometidos ali por invasão, que são detenção de 3 meses a 6 ou 3 meses a 1 ano. Não fica preso, né? Então, só que depois os parágrafos eles vão aumentando de acordo com a gravidade, com o ato, as penalidades, chegando até a reclusão, tal, não sei o quê. Mas para chegar à reclusão é um pouco mais difícil, né? Não, eu acho que pode chegar.
O que não pode é encorajar esse povo que está fazendo. Tem que pôr na cadeia mesmo. Tem que pôr, Eu acho que a gente viveu aí recentemente uma onda de racismo contra uma criança, que são os filhos dos atores Bruno Gagliasso e da mulher dele, e a pessoa que postou o que disse, postou um outro vídeo dizendo que não ia desfazer o que disse e pronto, acabou. Como se ela pudesse fazer livremente, falar livremente o que ela quisesse dentro do universo, dentro da rede social. É impressionante essa questão, porque ela pode, mas ela vai responder por o que faz. Porque impedi-la de fazer, ninguém pode. Tanto é que não impediu, ela não fez. E depois não reiterou, não é? Então, quando se trata desses crimes de racismo ou de injúria racial, tem essas diferenças, né? Que aí vai poder, a autoridade competente vai enquadrar e vai averiguar como se enquadrou isso. Mas quando a gente começa a perceber que uma pessoa pega um smartphone, faz uma gravação e coloca, a ponto que esse caso específico colocou, eu começo a entender que há um desvio de comportamento. Sem dúvida. Então, esse desvio de comportamento tem que ser punido de alguma forma. Claro. Não é? Se a pessoa é inimputável por conta da sua insanidade, tem que mandar tratar. Então, não sei o que aqui. Estou eu conjecturando aqui em algo que eu não sei qual foi o ânimos desta moça em fazer isso, ainda mais contra... Uma criança que não tem nem direito de defender. Agora, que não certeza defende, absoluta eu tenho. Os seus minutos de fama ela teve. Agora, ao custo que ela vai ter que responder, não é? E a justiça, nesse caso, ela é célere? Olha, quando a gente fala em celeridade de justiça, eu preciso entender que a Constituição do nosso país, ela dá o direito à ampla defesa. E isso eu não reputo como algo ruim, eu reputo como algo necessário, não é? Agora, passar por todos os caminhos que tem que passar é perfeitamente possível e legal, eu entendo assim. Agora, se a máquina do judiciário ela tem dificuldade com o grupo de pessoas que trabalham, com a estrutura agora, tudo digitalizado, os processos estão andando muito mais rápido, facilita também para os magistrados, para os serventuários. Eu costumo dizer que eles trabalham lá sobrecarregados. Sim. Porque a máquina estatal, ela não consegue atender a todo o contingente por conta do custo disso. Então, acaba sobrecarregando o próprio magistrado e os serventuários da justiça, né? Aí torna a coisa mais lenta. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já! O Bom Dia Baixada está de volta e abrimos o segundo bloco falando sobre a febre amarela. Em Santos, 4 policlínicas seguem vacinando quem for viajar para as áreas de risco. E a procura é grande. Com isso, os estoques têm que ser renovados com frequência. Policlínica da Vila Matias, fila dobrando a esquina. E com o sol forte, o jeito foi usar um guarda-chuva para se proteger. Para a dona Rosângela não tem jeito. Ela vai viajar e não pode ficar sem a vacina. Nem na rede privada a gente está conseguindo vacina, não está tendo na rede privada. E como no meu caso, o caso de algumas pessoas aqui que vão viajar, estão com viagem marcada para o carnaval, as companhias aéreas estão exigindo que a gente leve um comprovante que foi vacinado. Então não tem jeito, é fila mesmo. Tem que pegar a fila mesmo. Tem muita gente com medo da doença. Todas as pessoas têm medo, né? Então melhor é prevenir mesmo, né? Como a gente vai para São Paulo amanhã, onde está o maior número de surto, né? Então é melhor se prevenir. Então tem que enfrentar a fila, não tem jeito. Tem, faz parte. O que a gente tem visto nos últimos dias é um verdadeiro corre-corre até as policlínicas. Muita gente com medo, muita gente querendo receber a dose da vacina contra a febre amarela. Há realmente um clima de incerteza na cidade. Por isso a gente vai conversar agora com a Ana Paula Valeiras, que é chefe do Departamento de Vigilância e Saúde. E ela já estava dizendo para a gente antes aqui que não há razão para esse medo, para esse corre-corre, não é isso? É isso, não há razão nenhuma para esse corre-corre. O vírus da febre amarela não existe no nosso município, na Baixada. O que o governo do estado fez foi adiantar a vacina, a campanha de vacinação, que vai de 29 de janeiro a 17 de fevereiro, com 2 dias no dia 3 de fevereiro, no dia 17. Significa que aos sábados nós teremos policlínicas, 22 policlínicas, dando a vacinação tranquilamente para a população.
Não há necessidade dessas filas, desse corre-corre, porque a vacina que nós temos de rotina nas unidades são vacinas para as pessoas que vão viajar para as áreas que exista a doença da febre amarela. Não vai haver falta de vacina na campanha. Agora, se as pessoas começarem a procurar as unidades como estão procurando, amanhã a gente já vai ficar sem vacina para qualquer pessoa que for viajar. E isso vai ser um problema muito sério, porque o Estado não vai nos repassar vacina tão rapidamente assim como a gente precisa. E a chefe do Departamento de Vigilância e Saúde de Santos também falou sobre quem não pode tomar a vacina. Preste atenção. São para gestantes, crianças menores de 6 meses, pessoas que fazem tratamento para câncer ou que têm alguma doença que abaixa a imunidade, então como lúpus, por exemplo, o HIV também. Então essas pessoas não deverão tomar a vacina. E as pessoas que já tomaram vacina há anos atrás não precisam repetir a dose. Uma vez tomada a vacina, é para o resto da vida. Vamos ter um pouco mais de calma. A situação é séria, a situação é grave. O governo está com um olhar bastante criterioso sobre a situação, mas nós não temos aqui na região nenhum caso de febre amarela confirmado. A partir do dia 29 de fevereiro, todas as policlínicas de Santos vão disponibilizar a vacina. Então, como bem disse a chefe de Vigilância em Saúde de Santos, vamos ter um pouquinho de paciência para que quem de fato precisa e quem de fato vai viajar para as áreas de risco não corra o risco de ficar sem a imunização. O governo, inclusive, analisa uma nova antecipação da campanha. O assunto será hoje debatido em conjunto com o Ministério da Saúde. Em Santos, os endereços e horários de atendimento das policlínicas, das 4 policlínicas que oferecem a vacina, você encontra no Santa Portal. E voltamos com o nosso convidado. Hoje recebemos o advogado, especialista em crimes virtuais, José Roberto Chiarella. Você pode interagir com o nosso convidado através do WhatsApp, que é o 13 988779496, ou também pela nossa fanpage, onde a gente está simultaneamente ao vivo. Doutor Chiarella, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão da criptografia. Ela é uma ferramenta boa? Ela é uma ferramenta ruim? Não, boa. Boa, certamente. A criptografia, ela nasce, né? O que é a criptografia? Ela pega aquele endereço. Imagine o seguinte, nós estamos aqui num caminhozinho para mandar uma mensagem, ele se separa todo e volta-se num bloco no destino que eu mando. A criptografia, ela vai misturando essas ideias para não identificar e só identificar através de um código-chave com aquele, emissor, com aquele que vai receber, que é o receptor. Então, aí é assim que isso que é a criptografia, né? E a criptografia, não só nesse sentido de mandar mensagens, mas de operações que nos dão segurança. Então, é bom em todos os sentidos, né? Foi um avanço. É, sempre. Na verdade, a criptografia já vinha há muito tempo. Quando a gente fala da Deep Web, a Deep Web é um lugar criptografado que nos favorece, sempre, né? E outra, a história dela foi feita em tempo de guerra, para se falar sem que se detecte, todas essas questões. Mas para nós aqui, para você que está nos assistindo, a criptografia é importante, dá a você segurança. Agora, não é porque as mensagens são criptografadas que você não vai receber mensagem através de um código malicioso ou de um e-mail que tente buscar os seus dados, né? Isso acontece e é através dessa forma que você acaba entrando numa dessas arapucas e abrindo o seu computador ou seu smartphone para que possa ser invadido. Tem, inclusive, muita gente, é habitual as pessoas abrirem seus e-mails e terem, por exemplo, destinatários como bancos, como Receita Federal, como Polícia Federal, com um link, e aí a pessoa vai, clica nesse link. A orientação é não abrir nada que não seja de conhecimento profundo, que você conheça o destinatário, né, doutor Chiarella? Primeiro a gente tem que entender um negócio que vocês já ouviram falar, que é um tal de spam. Isso é algo que você recebe sem que você pediu, tá certo? Então,
Não abra. Se você já não pediu, não abra. Não abra. Então, às vezes, você é levado exatamente por esse motivo, pela curiosidade que o ser humano tem de entender, o banco mandou. Não abra, não abra. Na dúvida, não faça. Essa é a regra geral. Houve dúvida, não faça. Vá primeiro entender o que é, se precaver, né? Nós todos aqui, por exemplo, conseguimos através da internet, nas nossas viagens, né, nos assegurar lá das vagas dos nossos hotéis. Sim. Então nós compramos isso pela internet, Sim. disponibilizamos. Aí, em seguida isso, acabamos recebendo e-mails de outros, e aonde a gente clica e disponibiliza alguma coisa. É risco, não pode. Tome você a atitude. Então, vá à internet, pesquise. Quando entrar, entre você Sim. lá no site oficial do estabelecimento, do hotel, do resort, sei lá onde você vai, e dali para frente começa um diálogo diferente, entendeu? Aí ele dá as garantias. Eu uso a internet, confesso a você que sou extremamente precavido, né? Até agora não caí em nenhum, mas eu corro risco. Claro, todo mundo que acessa Não é corre. por isso que a gente acha que aquele que é altamente despreparado que vai cair no risco. Não. Mas você, quando está vivenciando todos esses casos, você deixa passar muita coisa por lá sem clicar, sem fazer absolutamente nada e vai instruindo, né? Dentro de casa vai instruindo. Ó, isso aqui deleta, aquilo lá deleta. E sempre, não abre. Não abre. E outra, né? Nós precisamos ter sempre um técnico especializado ajudando nas nossas máquinas, instalando um antivírus bom. O antivírus é importante. Não é uma bobagem. Não. Tipo, eu não vou instalar o antivírus porque não precisa. Não. Ó, eu posso tratar aqui um exemplo muito simplista, né? É você estar doente e não tomar remédio. Então, o seu computador já está doente. Você tem que colocar nele lá vacinas que não permitam que sejam contaminados e que causem prejuízos de grande monta, que não é de pequena, não. Cyberbullying. O bullying é um assunto que é amplamente discutido já há alguns anos e com o advento da internet, o cyberbullying veio à tona. O que caracteriza o cyberbullying e como a pessoa vítima desse crime pode fazer a denúncia? Bom, primeiro a gente precisa falar da Lei 13.185 de 2015, que foi instituída no governo Dilma, uma das poucas boas coisas que aquele governo fez, foi o que é essa lei? Ela instituiu um programa contra o bullying e o cyberbullying, que no conceito legal é intimidação sistemática. Então, para que ocorra a caracterização de um bullying, qual a diferença do bullying e do cyberbullying? O bullying cometido no nosso dia a dia, fisicamente. Físico. Isso. E o cyberbullying pela internet. No ambiente virtual. No ambiente virtual, Então, essa sistemática, quando se mexe, vai se provocando situações de forma sistemática. Intimidar. E intimidar pode ser escrito, pode ser uma foto, pode ser divulgando um apelido. Intimidar. É isso. Ou ridicularizar. Ridicularizar, exatamente. E isso é passivo. Se for menor de idade, né, e houver algum delito de uma forma muito mais grave e conceitual, vai cometer um ato infracional. O menor não comete um crime. Só que na questão âmbito civil, os pais vão responder. Vão responder por isso. Por isso que um dos grandes cuidados que tem que ter com os pais dentro de casa, né, é essa questão do controle parental. Existem até softwares que ajudam na gente no controle parental com os nossos filhos, né? O que pode, o que não pode. Você sabe, Nathalie, que tem uma questão que eu queria até que o nosso telespectador também encaminhasse com o pensamento, né? Essa ideia muito tênue da linha do que é invasão da privacidade de alguém com aquilo que... Menor de idade tem pai responsável, está lá a regra, é lei, ele é o responsável. Claro. Então não tem o que invadir privacidade de ninguém se você vê aquele na qual você é responsável, pode correr risco. Você tem que interagir. Claro. Senão, a responsabilidade é inversa. É óbvio. E vai pagar a conta por isso. Claro. E os pais precisam ficar muito atentos, porque hoje as crianças estão cada vez mais espertas e rápidas quando se trata de universo virtual, né, doutor? Exatamente. Na questão da operacionalidade, elas nos ensinam. Sim. Porque elas
Mexem muito, são habituadas àquilo, nasceram, são nativas da internet, né? São nascidas na era da tecnologia, Na era da tecnologia, muito bem. A minha geração, por exemplo, é a única geração que a gente pode dizer que conheceu os dois lados. Exato. E vai poder caminhar com isso. Exato. Agora, o que é importante para eles é educar no sentido de como usar. Sim. E para isso, a escola tem agido, as escolas aqui, eu conheço a escola em Santos que trabalha muito essa temática das redes sociais. Mas a postura dos pais dentro de casa também é um espelho, né, doutor Chiarella? É mais importante, Sim. porque esse tripé, aluno, escola e família, que são os pais, ele se quebra se eu não tiver o apoio familiar. E o apoio familiar é o pai entender que trabalhar é importante, que dar o sustento da família é importante, os pais, né, que eu digo no geral. Mas acompanhar o que o seu filho está pesquisando na internet. Então, mas o mais importante é tê-los sobre a sua vigilância, claro. Porque todo o resto não vai ter o mínimo valor. Claro, sem dúvida nenhuma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cuidados com crianças no próximo bloco. A gente faz um rápido intervalo, não saia daí. O Bom Dia Baixada está de volta e chegamos ao último bloco do programa. Jogando fora de casa, o Santos venceu com folga na estreia do Campeonato Paulista e na estreia do técnico Jair Ventura. Em Lins, o Peixe venceu o Linense por 3-0 com gols de Rodrigão e Arthur Gomes. O Santos lidera o Grupo D e volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro, contra o Bragantino. E agora a gente vai falar da situação de uma área de Santos que já foi considerada nobre. Para revitalizar a região, a Câmara do Comércio Varejista pede mais investimento. Rua 15 de Novembro, Centro Histórico de Santos. Aqui já foi um centro financeiro, movimentado, mas hoje a quantidade de lojas fechadas revela um triste cenário. O comércio já não é o mesmo. Até um dos cafés mais tradicionais do centro encerrou as atividades, depois de 106 anos. Em outras ruas a gente vê a mesma coisa. Na Amador Bueno, por exemplo, mais portas fechadas. A crise econômica, a falta de investimentos e projetos de revitalização levaram a região a esse momento ruim. É o que diz o coordenador da Câmara do Comércio Varejista. Falta incentivo. Mas a gente também precisa do poder público ajudar, porque quando você vê a sede da Receita sair do centro, ir para o Canal 1, isso é descentralizar, não é centralizar. Eu acho que os órgãos públicos também têm que fazer a sua parte de deixar as coisas no centro e o comércio vem fazendo a sua parte. O momento não é dos melhores, projetos ainda não saíram do papel. Em meio a essa situação desfavorável, a gente encontra exemplos de comerciantes que apostam num futuro melhor. Essa loja aqui, por exemplo, uma loja de bolsas, foi aberta recentemente, faz só 5 meses. Paulo Latrova é comerciante há 44 anos. Ele diz que a nova loja vai indo bem e a cada mochila que ele vende aumenta a vontade de fazer um futuro melhor. Eu sou otimista, eu acho que o centro tem futuro. Agora, o comerciante precisa se adequar ao novo momento, tá certo? E o que é o comércio? O comércio é sempre o mesmo. Bom atendimento, produtos com preço, variedade, oferta sempre. É isso que o público precisa. Para a Câmara do Comércio Varejista, 2 grandes projetos poderiam ajudar na recuperação do centro, mas ainda são só projetos. Nós estamos há décadas aguardando a revitalização do centro. Já foi dada aquela concessão dos 8 armazéns do cais para que aquilo se torne um polo turístico, como tem em Belém do Pará, como tem na Argentina, Porto Madeiro e o Porto de Belém. Aqui o Mergulhão também com a perimetral, que até hoje também não saiu do papel. Todas essas obras ajudariam em muito a revitalizar. A região central ela é linda e guarda uma história riquíssima da cidade de Santos. É sim necessário que o poder público faça a sua parte e que o morador de Santos também faça, porque não basta apenas revitalizar se a gente não conseguir levar a população até aquela região, voltar a trazer a população, viver o comércio, né? Eu acho que é uma conjuntura entre poder público e também a população de Santos. E por que não dizer a iniciativa privada? Eu quero crer que aqueles armazéns do Valongo ainda se tornem, como bem disse o presidente da Câmara de Comércio Varejista, um lugar onde as pessoas possam visitar, possam
sentar com suas famílias e possa ser mais um ponto turístico da cidade de Santos. A Prefeitura informou que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano realiza estudos para o desenvolvimento da região central histórica de Santos. Vamos torcer para que esses estudos se tornem prática. E voltamos com o nosso tema central, crimes na web. Participa do Bom Dia Baixada de hoje o advogado especialista em crimes virtuais, José Roberto Chiarella. Você pode interagir com o nosso convidado através do telefone, que é o nosso WhatsApp, que é o 13 98877-9496, ou pela nossa fanpage no Facebook. Doutor Chiarella, quando uma pessoa ela é vítima de crime virtual e quer denunciar, o que ela deve fazer? Qual é o caminho correto? Bom, a primeira coisa que ela tem que fazer, e você que está nos assistindo, preste bem atenção nisso, é guardar os dados que facilitam a busca da autoria, né? Então, o que são guardar esses dados? É printar, para copiar, guardar, congelar aquela imagem. Tem lá no campo do seu computador a parte lá de cima, que a gente chama URL, que esse é um dado extremamente importante. Quando é o WhatsApp, você consegue também printar aquilo, guardar aquilo, mais fácil de identificação, porque você sabe de onde está vindo a mensagem, né? E ali você guarda aquilo e aquilo se reúne como prova. Quando você conseguiu fazer isso e guardou, você faz uma ata notarial, no cartório de notas, vai lá. Por que é importante esse passo da ata notarial? Porque os cartórios têm fé pública, dão ali a veracidade do ato e aquilo como prova contundente de materialização. Aí sim eu continuo depois com o processo investigativo, é o primeiro passo. E se dirigir a uma delegacia de polícia especializada, não é? Para que tome logo essas providências e procurar um advogado da escolha e da confiança. E especialista em crimes virtuais, né? De preferência. De preferência, mas um advogado da sua confiança. A relação cliente-advogado, ela é norteada pelo primeiro princípio, que é a confiança. Então tem que buscar um advogado da sua confiança para que ele o ajude no decorrer disso. Primeiro, para que tome uma atitude imediata, judicializando algo que está acontecendo com relação à pessoa, né? Se isso for contra a sua imagem, contra a sua honra, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, que a gente diz, ou quando o crime tem outra natureza, que é uma natureza econômica, financeira, que ele possa estar passando por um momento difícil para saber como buscar das entidades, né, dos bancos e coisa dessa natureza, onde aconteceu o delito, né? Quando, por exemplo, uma pessoa vai pagar uma conta ou vai fazer uma transação bancária e tem os seus dados hackeados, bom, e sai dinheiro dessa conta, o banco tem responsabilidade no ressarcimento? Total. Primeiro, eu quero deixar claro para vocês o seguinte: o banco, quando o banco te disponibiliza o Internet Bank, você tem um contrato chamado contrato de clique, que a gente chama, que é um contrato que você vai lá, clica e aceita essas condições. Essa condição, primeiro, já tem que a responsabilidade do banco é uma responsabilidade objetiva. Se aconteceu no sítio de internet e ele não te está dando aparato tecnológico o suficiente para resguardar você disso, não foi na sua máquina. Sim. Vamos percorrer isso e o banco certamente vai ser obrigado a ressarcir isso. Se ele não o faz imediatamente, você procura a justiça, aí não é uma questão, é cível, você vai pedir o dinheiro de volta, sim, vai demonstrar o seu dano, sim, que você sofreu, o seu prejuízo, sim, e o banco é obrigado a ressarcir. Ali há uma contratação de serviço. Contratação de serviço é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sim, como sim, prestação de serviço. Então o banco é obrigado, porque você aceitou um contrato, fez um contrato e comprou um produto. E pagou. Sim. Eu acho interessante hoje porque quando você vai pagar uma conta na internet, hoje você paga pelo serviço, mas você é o caixa, você digita, você faz sim, tudo e paga pelo aquilo que antigamente o caixa fazia para você. Eu não quero entrar nesse detalhe aqui que eu acho interessante, porque pegar o meu smartphone e simplesmente copiar meu código de barra e dar um clique e pagar é uma comodidade tremenda. Sim. Agora o banco obrigatoriamente tem que me dar essa segurança. A segurança. Claro. Num país que tem milhões de desempregados, é muito comum a gente encontrar pessoas que caem no golpe do falso emprego, né? Como se prevenir contra esse golpe, doutor Chiarella? Bom, aqui eu queria fazer dois
um contraponto aqui, né? Primeiro que são 14 milhões de desempregados no nosso país, né? Algo que a gente tem lutado para reverter. A reforma das regras trabalhistas, elas, ao meu ver, foram salutar. Ela não digo que ela vai gerar emprego de imediato, mas vai dar mais segurança ao empregador para poder trazer mais gente para dentro do mercado de trabalho. Primeiro, a vulnerabilidade daquele que está precisando de um emprego, né? A gente fala assim, como cai, como isso. Você tem lá filhos dentro de casa que não tem o que comer. Sim. Tem uma série de questões. Tem um monte de conta para pagar. Só quem fica desempregado sabe o que é não ter renda. Então, é difícil você não fazer uma análise dessa sem pegar a questão humanística da relação. Sem dúvida. Que é muita relação, é muito humana nisso. Sem dúvida. Então, o que acontece? Quando você percebe que há um oferecimento de um posto de trabalho, se cobrou, é golpe. Porque você tem que entender que essa relação empregado-empregador, né, o empregador precisa da sua mão de obra. Então, quando ele está chamando, ele está chamando você, vem aqui me ajudar que eu vou lhe pagar. Gratuitamente. Gratuitamente. Então, esses oferecimentos que vêm revestidos de algum recurso para se adiantar, não vá. Você vai cair num golpe. Porque todos os empregos que que o homem médio, que a gente chama, vai arrumar, você não precisa pagar para arrumar um emprego, você vai lá e procura. Está precisando? Vim aqui me oferecer, está aqui o meu currículo, veja se as minhas qualificações se enquadram dentro daquilo que você precisa. Enquadrou, contrata. Sim. Não há dinheiro envolvido nisso. Então, tem que sair fora disso, sabe? Tenha como princípio um golpe. A gente tem pouco mais de 4 minutos e eu queria encerrar o nosso bate-papo, doutor Chiarella, com uma mensagem do senhor a respeito da impressão que muita gente tem de que na internet tudo pode. E não pode, né? Não pode. Bom, a mensagem que nós podemos deixar aqui, somente na nossa Comissão de Educação Digital da OAB Santos, né? Primeiro quanto a OAB Santos está envolvida com a comunidade a ponto de dar a vocês esclarecimento. Nós estamos lá de portas abertas para tirar qualquer dúvida com relações a essas questões, várias comissões que podem auxiliar o cidadão santista, o munícipe aqui de Santos. E você que se utiliza da internet, sempre com educação. E quando a gente fala educação no âmbito geral, né? Com calma, com ficar sempre se precavendo, lendo, desconfiando daquilo sempre e tomar muito cuidado com aquilo que você opina, com aquilo que você escreve, com as adjetivações daquilo que você coloca no seu texto e não compartilhe aquilo que você, mesmo que você entenda ou concorde, mas acha que possa ser de forma muito contundente, não compartilhe. O compartilhamento significa eu também escrevo da mesma forma. E isso também concordo. Concordo e faria como você está fazendo. Esse é o sentido do compartilhamento, né? É quando você compartilha uma mensagem, por exemplo, de esperança, você está dizendo, olha, eu também tenho esperança, quero compartilhar com você. E quando você compartilha uma mensagem de ódio, você está dizendo, eu também tenho ira, também tenho ódio e quero que você continue odiando. Então, muito cuidado nesse sentido. E hoje o tribunal tem entendido que quem compartilha também é responsável. É como se fosse um cúmplice. E aos pais, atenção, né, doutor, ao acesso dos seus filhos. Você que tem filho, não proíba, porque proibir não é o caminho. Mas sente do lado, verifique, pegue a senha do telefone, pegue a senha do computador e veja lá o que estão fazendo. E na questão da gamificação, limite, né? Para não ficar tanto tempo. Sem dúvida. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook e nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!